hoje eu trouxe aqui uma leitura de escolha. A gente vai ver o que está acontecendo entre você e a pessoa com quem você está lidando. No final a gente puxa um conselho também para ajudar vocês a seguirem com mais serenidade, com mais alinhamento aí, com mais facilidade dentro do possível de cada caso. Sinta-se livre para pular direto para a tua leitura, a minutagem está na descrição do vídeo, no primeiro comentário aqui embaixo. Agradeço a todo mundo que interage. Se você dá um like nesse vídeo, se você larga um emojizinho aí, se você se inscreve no canal, todas essas interações fazem com que seja mais fácil de eu pescar a tua energia e trazer aqui para as leituras em forma de mensagem, tá? Das mensagens que vocês precisam ouvir. Então, muito obrigada a todo mundo que já faz isso, que ajuda a co-criar esses espaços de leitura aqui, ajuda a gente a aproveitar melhor o nosso espaço junto aqui. Eu trouxe aqui essa foto sem filtro e sem angulação para vocês poderem escolher entre a número 1, a número 2 ou a número 3. Aqui a gente vê elas mais ou menos ali no mesmo tamanho, né? Sinta-se livre também para assistir mais de uma ou todas as leituras. Só ouve com atenção, se não parecer que a gente está falando da tua relação, volta aqui, escolhe de novo. Começando então pela leitura número 1, sejam muito bem-vindos, você que escolheu essa leitura. Eu te lembro, de novo, de deixar um like, um comentário, lança um emojizinho qualquer aí embaixo desse vídeo. Ajuda muito a eu trazer a tua energia para essa leitura. E aí, de novo, se não parecer que a gente está falando de vocês e da pessoa com quem você está lidando, volta lá e escolhe alguma das outras 2 leituras, porque pode ser que a tua mensagem esteja por lá. Bom, logo de cara, eu já vejo que você e a sua pessoa têm muitas coisas em comum. Coisas básicas sobre como se mover pela vida, sobre as necessidades de vocês, sobre os ritmos, as prioridades, né? Às vezes uma noção de sucesso, vocês compartilham aqui coisas básicas em comum. Porque a gente tem um espírito do canário e o espírito da águia. São 2 aves, né? E as 2 vêm aqui coroadas, né? Então tem aqui uma sensação de maestria, uma sensação de até confiança. A energia do canário, ela vem de forma mais doce, mais sutil, às vezes mais brincalhona, uma coisa mais descontraída. Enquanto o espírito da águia vem com mais imponência, né? Então, seja você ou seja essa pessoa, e aí você se encaixa, tá? Vem aqui com uma coisa mais dura, uma coisa mais de liderança, uma coisa mais de pegar com força nas rédeas da vida, eu vejo assim. E aí, no momento entre vocês, a gente tem essa Ilha do Tesouro, que hoje vem falando sobre autopreservação, sobre o que é meu e como cuidar disso. Eu sinto que tem uma autopreservação das minhas próprias emoções, mas também o cuidado que eu tenho com o que eu considero meu. Ou seja, se isso for uma coisa de grande importância para você, que eu acredito que seja, senão você não estava aqui assistindo tarô sobre isso. Tem aqui uma forma, uma intenção e uma preocupação em cuidar disso que é tão importante para você. E aí, quando a gente abre aqui no tarô, a primeira coisa que me vem muito específica, se esse parênteses não for para você, não pega, deixa passar que é para alguém aí. Tem aqui uma ansiedade de separação, tá? O espírito do canário tá tentando ali cantar a própria canção dele, fazer a vida dele acontecer, descobrir a vida dele, mas ele tá pensando no espírito da águia. O espírito da águia tá olhando para o futuro aqui com bastante confiança, bastante maestria até na forma como se olha para os planos, na forma como se quer planejar o futuro, né? Tem aqui uma segurança bastante imponente dessa pessoa águia. Ela sabe o que precisa ser feito. E eu vejo ela se retirando emocionalmente, muitas vezes, dessa situação para ela fazer o que precisa ser feito. Para ela se manter ali, né, conectada com a estabilidade dela. 4 de paus, né? Na forma como essa pessoa se coloca. E a gente tem um 8 de copas. No emocional da pessoa águia, me fala que ela
realmente, mesmo que tenha que se desconectar de você, ela faz isso com bastante pé no chão, tá? No caso de você ou da pessoa canário. Eu tô aqui tendo uma sensaçãozinha de que talvez você seja a pessoa canário, e aí às vezes eu talvez erre. Mas pronto, se não for você, você só inverte, tá bem? Agora, a pessoa canário, ela traz um 5 de espadas, uma carta do diabo e um pajem de paus. Ela traz uma energia até mais brincalhona. Tipo assim, eu tô aqui olhando pra minha vida. Eu tô aqui descobrindo novos horizontes. Mas no íntimo dela, tipo, ela se coloca dessa forma com você, né? Nessa relação. Mas no íntimo dela, ela tá olhando aqui e ela tá até se sentindo bem atrelada, apegada, né? É difícil não pensar nisso. É o que a pessoa canário me diz. Ela se sente emocionalmente atrelada à pessoa águia. A carta do diabo me fala disso até de uma forma inconsciente. Então, se você é a pessoa canário, talvez você ouça isso e fale assim: ai, eu nada, tem nada a ver comigo isso daí. Porque o diabo fala realmente sobre coisas que a gente não vê, mas estão fazendo a gente sofrer muito, sabe? Muitas vezes a gente está até no automático, mas tem uma conotação até meio obsessiva aqui, tá? Mas pronto, vocês se encontram. Apesar dessas coisas do íntimo de vocês, a pessoa canário não conseguindo se desconectar e a pessoa águia tendo que se desconectar. A gente tem até uma coisa aqui de uma pessoa que tem um modelo de apego, né? Um modelo de attachment style, né? Como que se chama em inglês. A pessoa canário me parece uma pessoa mais ansiosa, tá? E a pessoa águia me parece uma pessoa mais avoidant, evitativa, tá? Então aqui a pessoa canário não consegue lidar muito com a pessoa águia se retirando dessa situação e tendo o espaço dela. Ela fica querendo pensar e ela fica... Mas ela tá ali. Não, vou fazer a minha vida, porque eu sei que é o certo. Mas no íntimo dela, né, a energia tá muito voltada aqui para essa relação. E energeticamente vocês se encontram, sim, num 3 de copas, bem lindo ali no meio, né? No meio, no coração da leitura de vocês. A gente tem um coração também. No 3 de copas, acabando de perceber que tem esse baralho há anos, e enfim, não tinha essa memória muito clara na minha cabeça. Isso que é o incrível do tarô. E aqui no coração da leitura, no coração de vocês, a gente tem essa cena bonita de vocês se encontrando num 3 de copas, 6 de paus, que é uma carta de vitória e sucesso. E esse rei de ouros que está aqui falando sobre essas bases e essas seguranças que vocês compartilham. Ou seja, eu tô tendo a sensação de que aqui a gente está lidando com duas pessoas que sabem que tem que se cuidar, que sabem o que precisa ser feito, estão tendo alguma resistência de fazer o que precisa ser feito, ou os dois, ou principalmente essa pessoa canário está tendo essa resistência de fazer o que precisa ser feito, de dar o espaço que a pessoa águia está precisando para planejar, para se equilibrar, para ter ali o chão dela, as bases dela bem colocadas e fazer o mesmo por si mesmo. E aí essa pessoa canário vem se colocando como um pajem de paus, descontraído, tô aqui vivenciando, tentando descobrir novos horizontes, mas ela traz também essa contradição do diabo 5 de espadas, às vezes até uma autossabotagem, né? Às vezes ela mesma está precisando desse espaço e dessa descontração, mas entra aqui num movimento de estar sempre voltando para a relação. E aí essa pessoa águia vem trazendo aqui esse 8 de copas no emocional dela, me falando que ela realmente às vezes desliga, às vezes essa pessoa pode até ficar apática, né? Trazendo aqui até uma distância entre vocês, 2 de paus. Mas ao mesmo tempo,
que é aí que entra, né? Eu entendo talvez o motivo de você estar preocupado, querendo saber como é que tá o outro lado, vindo aqui nessa leitura. E eu venho aqui, né, lendo esse 4 de paus para você na energia da sua pessoa, falando que essa pessoa tá aqui. É uma carta de união. É uma carta, às vezes, até de casamento, né? Para quem a gente está falando de um nível mais sério aí. É um comprometimento, é uma presença que essa pessoa se coloca aqui, tá? Mas ela tá fazendo o processo dela, que para muitos envolve se desconectar, às vezes até das próprias emoções, tá? De olhar para outras coisas. E aí, sobre a forma que vocês se encontram energeticamente nessa relação, eu vejo pessoas que se importam umas com as outras, eu vejo avanços mesmo, eu não vejo como se fosse um tempo perdido aqui de desconexão, não. Eu vejo as coisas seguindo em frente e a gente podendo comemorar que essa conexão existe, né? Que essa coisa bonita, seja lá o que for isso para você, flui entre essas duas partes. E aí hoje a gente tem até um conselho bem curto e grosso, assim, né? Não se desesperem. Não se desesperem. A gente tem como força de vocês um As de Copas, falando sobre a beleza do que existe dentro de você que está sendo ativado por essa conexão. A beleza de todo esse sentimento, de toda essa doçura, de todo esse se importar e querer cuidar de alguém e querer cuidar de si por alguém, isso também é válido. E poder valorizar o tempo individual de cada um, o processo individual de cada um, o ritmo individual de cada um, sem se desesperar, sem se deixar cair num caos de insegurança que muitas vezes a pessoa não está aqui, então essa coisa não existe. A gente está aqui hoje para validar que essa coisa existe, que essa coisa é bonita e que faz vocês se sentirem de uma maneira que só vocês sabem explicar. Respira fundo, sente esse amor, liberta o controle, aceita o teu processo, honra o teu processo, aceita o processo do outro, honra o processo do outro. Se acalma. Vai dar tudo certo. Isso daqui tá te ensinando muita coisa. Tá te ensinando principalmente o quão grande e capaz você é de abrigar um amor tão bonito. Olha tudo que você fabricou diante do encontro com essa pessoa. Todos os sonhos, todos os sorrisinhos, todos os momentinhos de euforia, sabe? E pronto, todas as coisas que você considera coisas expansivas, coisas boas, estimulantes, né? Não é sobre se vai ser para sempre. Não é sobre isso. É sobre o que essa pessoa te desperta. E esse é o momento para você olhar para isso. O que em mim foi acordado diante do encontro com essa pessoa? Tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado, trazido aí uma clareza, uma tranquilidade. Se trouxe, lança aí um emojizinho nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e eu te espero numa próxima leitura. Seguindo então para a leitura número 2, sejam muito bem-vindos, você que escolheu essa leitura. Eu te lembro, de novo, de deixar um like, um comentário, lança um emojizinho qualquer aí embaixo desse vídeo. Ajuda muito a eu trazer a tua energia para essa leitura. E aí, de novo, se não parecer que a gente está falando de vocês e da pessoa com quem você está lidando, volta lá e escolhe alguma das outras 2 leituras, porque pode ser que a tua mensagem esteja por lá. Eu já começo deixando aqui bem claro que vão ter algumas mensagenzinhas, alguns detalhes mais específicos, que vai ser para 1 ou 2 pessoas aí. Se não for para você, desconsidera, tá? A tua mensagem ainda pode estar nessa leitura, apesar dessas pequenas mensagens específicas para pessoas específicas. O que eu tô vendo aqui? A gente tem o espírito do papagaio e o espírito do cervo. Entre esses 2, a gente tem o andar às voltas.
O espírito do papagaio, ele fala pra gente atentar nas palavras. Eu tô sentindo desse papagaio um estado de vigília extremo, até um calculismo. E aí pode ser você que tá desconfiando da tua pessoa, né? Isso daí é muito específico. É a primeira mensagem específica que a gente tem saindo aqui. Tem alguém aí que é esse espírito do papagaio. Algumas das pessoas que vão se identificar com o espírito do papagaio estão aqui desconfiando do espírito do cervo, tá? Não precisa ser exatamente assim tão forte, né? Ai, desconfiança. Mas às vezes, né? E aí entra a energia geral da coisa, que se essa é a tua leitura, você vai entender aqui que esse espírito do papagaio tá mantendo uma atenção excessiva no que diz e no que é dito. Então, assim, principalmente quando a gente passa para o tarô, a gente vai ver já. Mas tem aqui uma atenção muito extrema aos detalhes, tá? Tá prendendo aqui a atenção desse papagaio. E a comunicação me parece ser realmente muito difícil, porque o papagaio ele é a carta da comunicação, né? Ele é um bicho que fala a nossa língua. O quão louco é isso? Mas ele não fala a língua do cervo. Não necessariamente. Eu acho que aqui o cervo não tá falando a língua do papagaio. É porque vocês andam às voltas aqui, né? Uma carta de número 7, 2 mais 5 ali. Nesse 25 é um 7. E a gente tem, passando aqui pro tarô, na energia da pessoa cervo, a gente tem esse 7 de espadas aqui, já me chamando muita atenção, porque quando a gente tenta dialogar com um 7 de espadas é realmente muito difícil, tá? Gera muita angústia, a gente tem que ficar ali procurando detalhes para ver se a gente não pega a pessoa no pulo. O 7 de espadas nada mais é do que incongruência com a verdade. Então a pessoa pode estar mentindo para ela mesma, e aí ela não percebe que está falando coisas para você que não fazem o menor sentido. Ou ela percebe e continua fazendo também, porque, enfim, é essa a energia do 7 de espadas. É uma coisa que aqui eu estou me distanciando cada vez mais da verdade. Na forma que eu comunico, na forma que eu me posiciono. Essa pessoa vem aqui com um as de paus e um 7 de ouros também, a pessoa cervo. Então, é engraçado porque para alguns, e aí vem mais uma mensagem específica, para alguns eu vi essa pessoa sendo pega no pulo mesmo. Se você for o papagaio aqui, né, eu vejo você pegando essa pessoa com a mão na massa, digamos assim. Acho que você viu ali alguma evidência, ou você olhou na cara da pessoa e você percebeu que ela estava mentindo para você. Isso eu vi muito específico. E aqui traz muita angústia para essa pessoa papagaio. A gente tem um 8 de espadas, uma carta da justiça e uma torre. Você está tentando fazer o que é certo, você está tentando medir com a moral, né? Com os seus valores, com o que você acredita. Só que muitas vezes você não consegue ver os valores, você não consegue ver o que você acredita. Porque aqui tem uma energia de incongruência com a verdade. Então você fica procurando mínimos detalhes. Tem aqui uma sensação de para evitar mais uma mensagem específica, para evitar um desastre. Tem alguém aqui justificando a outra pessoa ou tentando encontrar evidências de que talvez ela mesma esteja errada, né? E acaba que tem muito magnetismo, né? A atenção de vocês tem muita tendência de ser voltada para essa relação, porque a gente tem o Sol no meio, no coração da leitura de vocês. Tudo está girando em torno dessa conexão. Eu vejo claramente a forma como você se posiciona dependendo
do movimento dessa pessoa, do movimento dessa relação. Muitas vezes o teu foco está sendo projetado para fora da sua vida. Você fica tentando entender e desvendar os processos dessa pessoa. E aí eu já estou tratando como se você fosse o papagaio, tá? Eu estou tendo essa sensação aqui, mas se não for, você inverte. Mas é muito cansativo, né? Ficar em toda essa atenção, em todo esse caos interno. Eu vejo você até se distanciando da tua energia matriz, como se a energia vital de vocês estivesse nessa conexão, tanto para o lado da pessoa papagaio quanto para o lado da pessoa cervo. Os dois estão fazendo essa projeção de onde, ao invés, imagina assim, ao invés de eu ver a minha luz em mim mesmo, eu projeto toda a minha felicidade nessa relação e nessa conexão. E não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Vocês estão atrelando o senso de individualidade de vocês, de autenticidade, de felicidade, de plenitude, de curiosidade a essa pessoa. Toda a atenção de vocês está vindo para essa relação. E eu vejo os dois lados muito pressionados, né? Porque se o espírito do servo não se sentisse pressionado, ele não traria um 7 de espadas. Ele não traria a mentira, ele não traria a sabotagem, a autossabotagem. Ele traria informações diretas, ele traria informações fidedignas, compatíveis com a verdade, informações verdadeiras. Não precisaria mentir, falaria aqui na lata mesmo o que fez, o que é, o que aconteceu, o que acontece, quem sou eu, o que eu quero. Falaria na lata. E aqui não, essa pessoa está sofrendo aqui uma pressão, às vezes até de como eu uso o meu poder de escolha, porque o servo, ele diz ali, né, assumir a liderança. E essa pessoa tem um as de paus do lado dela, que para mim é o poder de escolha, é a varinha de condão, né? Eu tô fazendo ali as coisas acontecerem. Essa pessoa tem vontade de estar aqui até verdadeiramente com vocês. Mas como fazer isso, né? Tem toda essa pressão aqui acontecendo. E aí no conselho de vocês é engraçado, né? Porque a gente estava falando sobre a moral e os valores. Porque caiu a carta da justiça do lado de vocês aqui, né? Ou melhor, do lado do espírito do papagaio. Se não for você, pronto, já sabe. Mas a gente vem aqui no conselho com o Papa e o Imperador como figuras de muita autoridade. E eles são figuras que ativam o nosso senso de moral e de valores. Então, na força de vocês, tendo essas duas figuras aqui, um pedido muito claro para vocês não se desconectarem do que vocês acham, ou melhor, do que vocês sabem que é certo. Porque eu vejo muitas vezes vocês se anulando, vocês para justificar o outro, para não arrumar problema, para não ter um desastre, você abre mão de coisas que são, tipo, absolutamente vitais para você se manter seguro nessa relação, em qualquer relação. Você abre mão disso em prol de tentar entender, de tentar engajar, de tentar fazer funcionar, e aí fica andando aqui às voltas nessa relação. O Cavaleiro de Espadas saindo aqui no pedido de cuidado de vocês fala para mim muito claramente sobre esse empuxo que você tem, às vezes um impulso de se colocar aqui, colocar de novo, projetando a tua atenção nessa relação, porque se não resolver isso daqui, tu não será feliz. Na verdade, não. Você tem que resolver dentro de você, senão você não vai ser feliz nem com você, nem com essa pessoa.
a mudança sempre parte de dentro da gente, mesmo que a gente não perceba, mesmo que às vezes a gente projete, como vocês dois estão fazendo aqui, tá bom? Então é poder resistir a esse empuxo, a esse impulso, às vezes inconsciente, que vocês têm de comunicar aqui, de fazer, às vezes vocês estão falando línguas absolutamente diferentes. A comunicação não está acontecendo. E ainda assim você fica numa ansiedade de querer resolver e não sei o que. Cara, não, dá um passinho para trás. Reveja o que você está abrindo mão aqui. Do que você está abrindo mão para estar conectado e sempre investindo nisso aqui. E já te adianto, te dizendo que você está abrindo mão do teu espaço, do que você julga digno, ou do que você deveria julgar digno e às vezes esqueceu, né? Aqui é realmente um pedido para você não esquecer das coisas que você valoriza, por causa do impulso de vir aqui e investir e fazer essa coisa dar certo, pensar sobre essa coisa, desvendar ou interagir com ela, ou enfim, o que quer que seja que você está sentindo aí, como que esse impulso e projeção vão se manifestar na sua vida. Mas tem que dar uma resistida aqui, tem que fazer o que é certo, tá? A gente tem 3 figuras de muita autoridade na leitura de vocês. A Justiça, o Papa e o Imperador, falando que nesse momento é hora de fazer o que é certo por vocês, tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês, eu espero ter ajudado, trazido aí uma clareza, uma tranquilidade. Se trouxe, lança aí um emojizinho nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve no canal e eu te espero numa próxima leitura. Seguindo então para a leitura número 3. Sejam muito bem-vindos, você que escolheu essa leitura. Eu te lembro, de novo, de deixar um like, um comentário, lança um emojizinho qualquer aí embaixo desse vídeo. Ajuda muito a eu trazer a tua energia para essa leitura. E aí, de novo, se não parecer que a gente está falando de vocês e da pessoa com quem você está lidando, volta lá e escolhe alguma das outras 2 leituras, porque pode ser que a tua mensagem esteja por lá. Olha, de todas as 3 leituras desse vídeo, essa daqui é a que tem mais presença emocional das 2 partes. Só que não dá para ver assim de cara, porque as 2 figuras que se mostram aqui são figuras que sugerem distância, independência, né? Como diz aqui o espírito do gato. Como que é um gato? Ele tem o momento dele, ele tem a rotina dele, né? Se você muda alguma coisa dentro de casa, ele já fica meio assim. Os gatos são mais donos da própria vida, digamos assim. E a primeira sensação que eu tenho quando eu vejo esse porco-espinho é alguém até dando uma afastada. Então são 2 figuras aqui que vêm pedindo espaço. Vêm pedindo realmente, às vezes um silêncio, às vezes uma liberdade maior, vai ser diferente para cada um, né? Mas não são 2 figuras que estão se atrelando aqui desesperadamente uma na outra, eu vou dizer assim. A gente teve algumas energias assim nas leituras anteriores. Então, se for o seu caso de uma conexão mais ansiosa, né, de uma ansiedade de separação, eu recomendo que você veja alguma das outras 2 anteriores, tá? Porque aqui não é o caso, aqui eu vejo até uma sensação de tranquilidade, porque entre esse porco-espinho e entre esse gato, a gente tem um lar docilar, que é uma carta que me traz aqui até é uma leveza, né? Uma tranquilidade, é uma segurança de que tá tudo certo, como deveria estar. Porém, quando a gente começa a olhar para o tarô de vocês, a gente vê no coração da leitura um 3 de espadas. Como vocês podem ver aí, é uma cartinha até bem obscura. O fundo dela é azul, quase preto, e é um coração vermelho com 3 espadas cravadas no meio dele. Então, assim, isso já me sugere que vocês aqui
E aí pode ser uma defesa de vocês pedirem espaço? Claro, pode ser uma coisa já inerente, inerte de vocês, assim, é o meu jeito mesmo, eu sou mais solto. Pode ser também. Mas independente disso, esse espaço está tendo um papel fundamental para vocês curarem o coraçãozinho quebrado de vocês dois. Essa relação passou por algum abalo, tem alguma coisa que está se transformando intensamente, porque na base aqui embaixo desse 3 de espadas a gente tem uma roda da fortuna, simbolizando realmente toda essa mudança intensa, tá? E um mago aqui entre vocês no nível mental, me falando que está materializando mesmo, assim, essa mudança é uma coisa que não dá para fingir que não está acontecendo. Essa mudança aconteceu dentro de vocês, está acontecendo cada vez mais intensamente dentro de vocês, e essa mudança, essa cura, né, essa transmutação, que quer que seja, que está acontecendo aqui, está passando também para o mundo externo. Vocês dois, tanto o porco-espinho quanto o gato, têm cartas de terra representando aqui a materialidade que é ativada em vocês diante dessa conexão. O espírito do gato, surpreendentemente, tem aqui um 3 de ouros, um 9 de copas e uma carta dos amantes. É realmente uma pessoa que se faz presente, apesar, né, ali de uma certa independência. É uma pessoa que se coloca para trabalhar junto, trabalho em equipe aqui, é uma palavra-chave para a energia dessa pessoa, tá? Tem o desejo também de fazer essa conexão funcionar. O 9 de copas, ele vem falando aqui sobre algo que eu sei que é bom para mim, algo que eu sinto que eu preciso. Alguma coisa na qual eu invisto energia emocional, eu me atrelo, eu me abro para isso, e isso me traz um equilíbrio, embasado aqui pela carta dos amantes, trazendo realmente uma conexão muito intensa de corpo e alma. É uma presença significativa, é uma coisa que não tem como fingir que não viu. Então, às vezes, eu vejo até esse espírito do porco-espinho dando um chega pra lá no espírito do gato, porque o espírito do gato é mais livre, é mais independente. Isso dá uma assustada, uma intimidada. Eu vejo o porco-espinho ficando até inseguro, porque a gente tem aqui uma conexão muito forte, né? Como o gato já me disse, mas a gente tem um pajem de espadas no coração desse porco-espinho, me falando realmente aqui sobre muitas vezes uma incerteza, não, então eu vou olhar só de longe aqui para não me machucar, né? Junto com esse 9 de ouros, falando sobre eu vou ficar sozinho mesmo. Né? Essa conexão vai ativando tudo isso nesse porco-espinho. Não, então eu vou ficar aqui só comigo mesmo, mas aí ao mesmo tempo você tá ali com um 2 de copas, embasando tudo, falando, não, eu realmente tô aqui, eu tô trabalhando junto com essa pessoa, eu tô apaixonado, ou eu tô dando energia para isso, eu me sinto emocionalmente atrelado de forma positiva, em que existe dar e receber de emoções, honestidade, cumplicidade entre essas duas pessoas. E aí, a carta central do conselho de vocês vem o pajem de espadas de novo, que é a carta que estava no emocional ali do porco-espinho. O que acontece? O gato já tinha me falado com os amantes, que é uma conexão intensa. Você também vem trazendo esse movimento mais individual. Só que tá tudo embasado por um 2 de copas, como a gente falou ali, é uma carta de paixão, de dar e receber emocional. E esse tipo de conexão, e aí você pega esse parênteses se ressoar com você. Se você não acredita, segue o baile, deixa para alguém que tá precisando ouvir isso daí. Esse tipo de conexão intensa coloca a gente, muitas vezes, em um espaço
de trocas inconscientes, trocas energéticas inconscientes com a pessoa com quem a gente está lidando. O que isso quer dizer? Mal e porcamente falando, telepatia. Você sentir a pessoa, você ter às vezes uma sensação de que a outra pessoa não está bem. Aí você manda mensagem e ela realmente não está bem. Ou vocês sincronizarem um com o outro, né? Pensou em falar com a pessoa pensou em você, em falar com você na mesma hora. Isso tudo é transferência energética, tá? Você está captando inconscientemente ou conscientemente a energia da pessoa com quem você se conecta. E o que acontece aqui? A gente tem a carta do julgamento no pedido de cuidado de vocês. Falando aqui, está me trazendo uma pressão enorme. Essa sensação de pressão que está aparecendo aqui, principalmente por causa do Pajem de Espadas. Tá? Vem ele como a situação central aqui. A situação central da leitura de vocês, do conselho de vocês, vindo realmente como precisa-se de um espaço para esse coração quebrado, 3 de espadas, né, no centro da leitura de vocês. Precisa-se de um espaço para curar esse coração com 3 espadas cravadas no meio dele. E esse Pajem de Espadas, porco-espinho, não está conseguindo mentalmente liberar essa situação, dar espaço para que essa situação se desenrole, tá? Coloca você onde você pertencer, né? Qual for o teu papel, mas aqui, independente da forma que você se identificou nessa leitura, o conselho é dar tempo. 7 de ouros é uma carta de espera, é uma carta de avanços visíveis, como a gente falou, a mudança é visível, a roda da fortuna e o mago, né? A mudança é visível, mas com tempo. Precisa-se de tempo, precisa-se de espaço. E foi um visual que eu tive aqui, bem no início da leitura de vocês, e agora tá voltando. Que imagina uma plantinha, você plantou uma semente ontem. Aí você regou, deixou no sol e deixou respirar. E deixou, né? Porque é isso que tem que fazer. A gente tem que deixar algumas coisas crescerem. Se você ficar ali catucando, né? Aí nasceu um brotinho. Ai, deixa eu ver a raiz do broto. Será que tá estável mesmo? Cara, tem um momento que você vai ter que confiar só que o que você tá fazendo tá certo, tá fazendo ali, nutrir o espaço para aquela coisa se desenvolver como precisa. Porque se você mexer demais, aquele broto vai se machucar. Se você mexer demais, aquele broto não vai conseguir se desenvolver. Então, principalmente você que está lidando com alguém que precisa de espaço, você também provavelmente precisa desse espaço. É poder perceber que não importa o quão gostoso seja isso que existe entre vocês, não importa o quão gostosa seja a presença dessa pessoa na sua vida ou a sua presença na vida dessa pessoa. Existem trabalhos que só eu posso fazer na minha pessoa, no meu processo. Isso vale para você, isso vale para sua pessoa. Tem coisas que ninguém vai conseguir me ajudar. Tem coisas que eu não vou conseguir colocar nenhum tipo de energia viável, construtiva, para que aquela pessoa ou para que essa relação seja acelerada, né, para que o processo ande mais rápido, para que, enfim, para que a coisa saia mais ali da forma como eu espero que saia. Tomar até um pouco aqui cuidado com essa necessidade de controle, porque esse Pajem de Espadas tá vindo aqui com até uma atenção excessiva
no outro. Uma atenção excessiva no outro. Não sei se você tá ali muito ligado a questões de rede social ou querendo ver ali informalmente, sem que a pessoa veja que você tá vendo ela. Tem umas coisas assim também, né? Mas o espaço, principalmente dessas conexões que são tão intensas a nível energético, ele tem que ser dado numa totalidade. A gente tem que aceitar o processo numa totalidade, porque senão a outra pessoa vai sentir, ela vai estar lá do outro lado com o nosso silêncio, mas ela vai sentir a nossa presença e a nossa ansiedade e a nossa energia em cima dela. Tem que deixar a coisa se desenvolver. E quando for para vocês se encontrarem e trocarem e realmente estarem aqui presentes, que no momento não me parece que está dando muito, 3 de espadas de novo, né? Toda aquela coisa do espaço que a gente estava falando, da independência. E quando for para vocês se encontrarem, vai ser fácil, vai ser fluido e vai ser lindo. Mas o momento pede espaço, pede espera, tá bem? Então é isso que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado, trazido aí uma clareza, uma tranquilidade. Se trouxe, lança aí um emojizinho nos comentários. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e eu te espero numa próxima leitura.